20h14. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Essa nova mania entre os internautas vem despertando interesses em grandes companhias que estão apostando nesse público ao invés de outros meios limitados de divulgação de marca. O produto ou serviço divulgado na web rádio é transmitido para uma grande população que diretamente está acessando a internet em todo o Brasil ou em todo o mundo. Anuncie em web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Toda segunda, a partir das 8 da noite, você acompanha aqui na Rádio FT Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Bandeira Quadriculada, apresentação André Vieira Coelho. Aqui na Rádio FT você acompanha as principais competições do mundo. No futebol nacional, destaque para o Campeonato Brasileiro Série A e Copa do Brasil. Na América do Sul, todos os detalhes da Copa Libertadores da América. Na Europa, as principais ligas são destaque aqui na Rádio FT. Campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, Liga dos Campeões da Europa. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Já acessou o novo site da Rádio FT? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro de tudo que acontece no melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Tem novidade na programação da Rádio FT. Plantão de notícias. Fique bem informado sobre tudo o que acontece no esporte. Plantão de notícias com a apresentação de Rodrigo Oliveira. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. Muito boa noite para você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição dessa semana 30 de março de 2020. Você sabe, aqui na Rádio FT, em radioft.com.br, também no Radiosnet e também no Twin, nas nossas multiplataformas. Quero, antes de mais nada, agradecer demais a repercussão que foi feita pelo programa da semana passada. Nós fizemos a entrevista com o Theo José, que foi espetacular. As repercussões, as mensagens que mandaram pra gente para falar sobre o programa. Teve gente que pediu para a gente colocar esse programa no YouTube, para quem não pôde ver as reprises ao longo da semana, para você ver o tamanho que foi
a repercussão positiva que esse programa teve, então só tem que muito que agradecer demais mesmo pela audiência que vocês deram na semana passada, que foi excepcional, sem dúvida nenhuma. E nós estamos aqui ao lado do César Augusto e nessa próxima hora vamos discutir muito, tem situação de mercado rolando, tem alguns adiamentos que aconteceram também nessa semana, então vocês fiquem ligados aqui na Rádio FT, que você sabe que toda segunda aqui tem uma bandeira quadriculada aqui na Rádio FT, tá certo? Estamos aqui ao lado do César Augusto. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite, André, e boa noite, ouvinte da FT. Eu lembro para vocês que reprises, a primeira exibição nessa segunda, 8 da noite, e reprises de terça a sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, horário de Brasília. Vamos lá, César Augusto, pra gente abordar o primeiro assunto, foi a corrida que aconteceu neste sábado, virtual da Indy, né? Usou a plataforma da e-Racing, que é uma plataforma muito conhecida, que os pilotos costumam utilizar. E aí eu queria saber de você, né, César? Você que também pode acompanhar essa prova aí. Todos os pilotos, a maioria deles que correm na Indy na atual temporada correram. E tivemos um convidado histórico, né? O Jimmie Johnson, que também apareceu para correr essa prova, hein, ô César? Olha, eu vou dizer com toda a minha sinceridade, e eu acho que eu vi a voz rouca do público. A prova foi chata. Porque a prova, vamos explicar. Essa prova do Indy Racing Challenge correu em Otis Gardens, está fora do calendário, certo? Exatamente, foram 45 voltas. Então, quando você corre uma corrida de uma pista que é lendária, que é histórica, mas ninguém quer correr lá porque não sei, por cargas d'água, ninguém quer correr lá. Aí você percebe que os caras não tem aquele engajamento de rede social, porque reclamaram também da prova da Fórmula 1 no Bahrein, também que teve mais jogadores de games, youtubers, teve o Johnny Herbert, mas não teve os pilotos. Pilotos da Fórmula E também. Exato. Então aí fica aquela sensação do quê? Você vai fazer um evento para, vamos dizer assim, tirar o tédio de você não fazer nada de uma quarentena, de uma doença que não tem cura e nem tratamento. Você não está conseguindo engajar o público. E tá claro, porque você não consegue chamar aquele cara, os pilotos, vamos lá, o Hamilton pode jogar perfeitamente, mas o Vettel não se interessa com videogame. Ele quer cuidar da menininha dele, dos filhos. Acho que os únicos que eu me lembro que na Fórmula 1 podem jogar um game de boa é o Sainz e o Verstappen. Sem contar o Norris. Mas aí no caso do Vettel, acho que ele demorou para entender essa. Como é que eu posso dizer a palavra? Essa ideia do virtual, né? Até por isso ele não quis participar dessa corrida aí do Bahrein, né? Mas enfim, prossiga. Eu prosseguiria dizendo o seguinte: eu acho que o problema é que, por exemplo, o povo de games, se você quer fazer uma boa corrida de games, você deve chamar os pilotos, os protagonistas das corridas reais, e fazer uma corrida à parte com os caras que jogam no YouTube, jogam no PlayStation, tudo mais. Aí você consegue fazer uma boa mescla. Porque você faz essas duas corridas, aí os melhores de cada corrida vão jogar uma corrida à parte. Você faz duas corridas no sábado e no domingo você chama os melhores do game do povão e os melhores do game da Fórmula 1, os profissionais. Aí você consegue ter mais audiência no final de semana. Apesar que essa corrida da Indy que nós tivemos esse sábado foram mais de 30 mil visualizações só no YouTube, mais as visualizações da plataforma do iRacing, né?
E mais a plataforma era do Facebook, do Twitch, que retransmitiram também. Mas aí que tá. Você tem os dados consolidados? Pelo que a gente sabe, pelo que eu dei uma lida, foi cerca de 30 mil no YouTube oficial da Indy. Mais cerca de 40, 50 mil no Facebook da Indy, mais do Facebook do Air Racing Brasil, por exemplo, só para parar aqui no nosso público, né? E mais 11 mil na plataforma da Twitch da Indy, só pra vocês terem uma noção, tá? Então dá para fazer uma conta mais ou menos geral aí. É uma conta que, a grosso modo, seria 100 mil pessoas. Mais ou menos por aí. Mas o momento mais chato de tudo isso foi as entrevistas, né? Teve lá uma entrevista de uma ONG que apareceu. Fizeram comercial da ONG no meio da corrida. Mas a entrevista que mais chamou a atenção durante essa prova, né? Evidentemente, né? Foi do Robert Wink. Em que ele apareceu via Skype, né? Pra falar sobre a sua recuperação. Né? E pelo que eu entendi, né? Apesar de o inglês americano é meio complicado de eu entender, né? Me parece que ele tá tendo uma recuperação muito boa, avançando muito bem, desde que teve o acidente. Para você que tá acompanhando o programa pela primeira vez, né? É bom a gente recapitular, né? O Robert Winkes, ele teve um acidente feio, horroroso, assustador, em Pocono, há cerca de... vai completar 2 anos agora. 2 anos. Agora no meio desse ano. Na corrida de Pocono. Naquela pista curta. Não é uma pista curta, é um trioval. Isso, trioval, boa, bem lembrado. Então, ele tá se recuperando depois do susto que ele passou. E há uma ideia de realmente ele voltar aí a correr, talvez aí na própria Indy, claro, com um carro mais adaptado, né? Ou então no carro de turismo. Isso é uma coisa que ele meio que ainda fez um certo mistério em relação ao que ele vai fazer. André, eu acho que ele vai correr num carro de turismo porque é mais prático para ele sair se tiver um acidente, porque se ele for para um Fórmula, ele não terá, vamos dizer assim, a mobilidade de sair no acidente mais rápido. Mas a não ser que façam algumas adaptações, como aconteceu com o Zanardi, por exemplo. Mas o Zanardi, você teve que colocar uma espécie de guindaste no... mas aí... E olha que o Zanardi não tem as duas... Mas aí o Zanardi, se eu não me engano, ele correu uma vez com um carro adaptado de Fórmula, que eu me lembre, antes de ele ir pro carro adaptado da DTM, né? Não, ele disputou o Mundial de Turismo com um carro adaptado pela BMW. Ele só fez teste da Williams, ele não correu em Fórmula desde então, porque ele preferiu correr em carro de turismo. Então. Tanto que quando teve no ano passado a edição de Daytona, ele foi... Olha como ele é ligeiro. Ele pegou um carro adaptado da BMW e para ajudar o piloto do BMW, vamos dizer assim, a sair do carro mais rápido, o piloto com pernas. Porque tem que lembrar, o Zanardi amputou as 2 pernas. Ele saía com as mãos do cockpit, ficava na porta. Quando entrava o piloto, ele ficava dentro do carro amarrando o cinto. Ele fez esse treinamento, já que os cara que faz esse serviço de apertar o cinto não estaria perto quando ele estivesse no carro, ele apertava o cinto do piloto que ia ser o companheiro de carro. Ele apertava, fechava
e saía sem as próteses. No caso da KTM, ele correu de prótese. No caso de Daytona, ele correu sem a prótese. Ou seja, ele teve que correr com o carro adaptado com o câmbio borboleta, com acelerador, freio e a troca de marchas. Então, aí pode ser que aqui no caso do Robert Winkins, né? Como é que fala? Pelo que eu me lembre, que ele teve mesmo? Eu tenho que lembrar. Ele teve agora uma lesão na coluna que impede de ele andar direito. Ele tá fazendo a fisioterapia agora, né? Exato, ele tá andando devagar, só que ele ainda precisa da cadeira de rodas. Sim, que é um processo que é lento, vai demorar um pouquinho ainda. Não, vai demorar um pouquinho, mas se ele quer correr mesmo, ele vai ter que correr de turismo, porque se ele correr de Fórmula não dá pra ele correr. Alguns ele pode ter uma, digamos assim, como eu posso dizer a palavra? Alguns podem tomar uma decisão de bem achar entender, ainda mais agora que a Indy tem um aero screen, né? Não, mas aí tá, se você tem um aero screen, você tem que desenvolver um carro, isso nunca foi feito. Um carro em que, vamos dizer, tivesse uma portinha entre com a aero screen saindo, como se fosse um cockpit de endurance, para ele entrar e sair. Se bem que esse aero screen que estão fazendo agora é a primeira vez que eles vão usar esse ano, né? Com esse novo roteiro. Se o vírus permitir, né? Né? Porque nunca se sabe. Então, pode ser também uma possibilidade até do Robert Winkins ele olhar, analisar e ver se tá para ele voltar no Fórmula, no caso da Indy, né? Então vai depender muito, certamente ele vai olhar, ele vai analisar, né? E depois ele vai tirar uma conclusão. Eu acho que ele vai ficar ou num carro de Gran Turismo, como por exemplo o DTM, ou um carro de Endurance, não um protótipo, mas um modelo GT, como é o Super GT japonesa. Ele correu pela Honda em Toronto, logo um ano depois, se você se lembra. Mas eu acho que essa decisão ele vai demorar um pouco pra tomar, pra ver o que ele vai fazer em relação a... Não, mas se você lembrar que... Se a gente lembrar de um outro caso mais celebrado, o Billy Monger, que perdeu as duas pernas e tá correndo em Fórmula também. Então. Aquela coisa, se tiver força de vontade... E não é só ter força de vontade, mas se tiver uma imaginação para adaptar o carro, projetar uma maneira que ele possa sair do carro tranquilamente, dá para fazer. Mas acho que a Indy pode até fazer uma adaptação no regulamento em relação ao carro dele, por exemplo. Exato. E aí vamos dizer, o Winkins acho que está dando o maior exemplo, e aliás é um exemplo que a gente tem que levar para lá em conta. Ele está sendo transparente no processo desde você vê os vídeos lá no Twitter dele, ou às vezes as entrevistas, desde o começo. Aí você se pergunta, a gente pergunta o caso do Schumacher, que é o mais recorrente que a gente vem à mente. Por mais que a família peça privacidade, a gente está quase 4 anos sem notícias. Então. E aí, vamos falar aqui o português claro. Tem a privacidade? Tem, mas a família deveria liberar as notícias sobre o estado de saúde. Porque você imagina, o Schumacher é 7 vezes campeão do mundo. O filho dele, o Mick, está disputando as corridas de categoria de base. Vai disputar a Fórmula 2 nesse ano. Aí o filho não consegue falar, não pode falar do pai para a imprensa porque está proibido. Tanto que quem pede entrevistas pro Mick Schumacher tem uma instrução expressa da equipe do próprio Mick. Mas daí deve ser a pedido do próprio Mick Schumacher para a equipe para falar,
não faz essa pergunta. Aqui, ó, desde 2013. Sim. Então é uma questão mais pedido dele. Não, mas é pedido do Mick, mas eu acho que aí a questão é que quando você tem uma falta de notícias, você gera teoria conspiratória, você gera dúvidas, mas não gera. Aí você pergunta, eu acho que o Mick não quer falar do pai, tudo bem. Mas a família Schumacher deveria sempre, regularmente, ou vamos dizer assim, 2 ou 3 meses, publicar uma nota à imprensa explicando como que está o piloto, a Corina, que é a mulher dele, o Nick. Dá pra fazer isso. Aí você vai lá, o Jean Todt vez ou outra visita o Schumacher, e o Jean Todt numa entrevista solta uma informação nas entrelinhas, aí gera uma confusão danada. Mas o Rubens Barrichello, ele deu uma entrevista ao Expediente Futebol do Fox Sports, agora acho que na quinta-feira, e ele falou o seguinte, que o Mick Schumacher está sendo corajoso de ir para a pista num momento como esse, pela forma como ele está conduzido, porque para ele entende, ele, Rubinho, já entende que o pai não vai aparecer mais. Não, eu também entendo que o pai não vai aparecer mais, mas eu acho que o problema vai ser maior pelo seguinte: se o Schumacher morrer nos próximos meses ou nos próximos anos, a gente não sabe. Quando morrer, aí vai a imprensa, e não tô falando da imprensa especializada, eu tô falando da outra imprensa, os sensacionalistas vão fazer uma blitzkrieg no garoto. E não é uma blitzkrieg qualquer, não. Se duvidar, vai ter um Tessan da vida, um build publicando os últimos dias do Schumacher, contando os... Vai ser uma coisa e o garoto não vai saber lidar com aquilo. Esse é o meu medo. Eu acho. Porque... Eu acho que no caso do Mick Schumacher, os alemães, eles já costumam ser umas pessoas muito fechadas, né? Muito reservadas. Exato. Eu diria reservado. Exato. Então, hoje o Mick Schumacher, ele entende que ele não tem mais a ver com isso. Então, se o pai dele viver mais um pouco, ou não, cabe a Corina ter a cara de pau de chegar e falar, ó, quando tá acontecendo isso aqui. Que vai chegar uma hora que vai pressionar. E acho que essa hora já chegou, só que perdeu força. Quando acho que o Jean Todt falou do Schumacher no ano passado. Então, e outra, nós estamos numa situação aí de pandemia de coronavírus. Imagine como é que tá o Schumacher agora. Em meia pandemia. Em casa. E sendo que acho que a família, sendo que a questão das enfermeiras, o cuidado é redobrado, porque tem a família, você tem a equipe médica e a equipe médica. E aí não sabe se tá fazendo revezamento da equipe médica, né? Porque não pode a equipe médica ficar cuidando de um cara, desculpe falar esse termo, mas um cara que tá de cama, a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí depois você não sabe. Aí tem a questão que um cara de cama, um paciente que tá de cama, vamos dizer assim, alija um pouco a equipe médica, porque vai que precisam de pacientes, de médicos, enfermeiros na Suíça. Tem esse detalhe. Não, agora parece que é na casa da Suíça ou na casa da Alemanha? O Schumacher mora na Suíça. A Suíça, né? Que é do lado da Alemanha, né? Só pra vocês entenderem. Não, faz fronteira com a Alemanha. Ele mora na Suíça porque na Suíça ele teria mais privacidade. Ele já declarou isso na Playboy Alemã em 2004. Porque ele não gosta muito... Quando ele era piloto no auge e na aposentadoria, ele não gostava muito de morar em lugar onde tinha muita badalação. Ou seja, Alemanha, Mônaco, ele não gosta.
ele sempre falava que morava na Suíça porque ele poderia ficar mais... poderia preservar a intimidade. Não tinha o povo enchendo o saco, em outras palavras. Exatamente. E não é, e tem um detalhe. Na época que ele morava na Suíça, que ele estava na Suíça, começou a estourar muita polêmica com o irmão dele, o Ralph. Principalmente por causa da esposa do Ralph, ó a bizarrice, ser sócia de uma rede de lojas de brinquedinhos sexuais na Alemanha. Que beleza, hein? Não, isso em 2004, quando o Ralph corria na Williams. Imagina hoje como deve estar o modo de custo de vida, né? Porque pro Ralph tudo bem, tá vivendo uma vida normal, só que agora tem que se preocupar com o irmão e com o sobrinho. E com o sobrinho. Então, quer dizer, é uma situação complicada de lidar. Provavelmente o Ralph deve estar aparecendo nas corridas, deve estar indo mais nas corridas para ficar mais perto do Mickey, exatamente pra... Não, mas eu acho que ele tá indo nas corridas no ano passado, porque acho que desde que ele se aposentou da Fórmula 1, ele não deu as caras no grid. Você se lembra de alguma? É que o Ralph, ele tem uma missão. Né? Qual é a missão que ele está, digamos assim, fazendo agora?